Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 16 de novembro de 2022, é uma quarta-feira. Nós seguimos estudando a segunda parte, né, do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas. E nós estamos em meio ao estudo do capítulo 23, que trata da obsessão. Nós já estudamos a obsessão simples, a fascinação, e agora estamos na subjugação. Então, vamos dar sequência a esse estudo. Bom, no item 250, tratando da subjugação, Kardec fala: só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médium que não se deixe enganar, de vez que ele não pode ser confundido. Então, o médium que não se deixa enganar tem mais um aborrecimento do que perigo, né? Exatamente o contrário se verifica na fascinação, porque, então, o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. Então, quando o espírito tem esse poder, esse domínio, esse poder de conduzir o médium, né, o encarnado, então, aí não tem limites. Aí fica muito difícil, realmente, ele reverter esse quadro, né? E nós vamos entender o porquê. A única coisa a fazer é convencê-la de que foi enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Ou seja, se o médium, o encarnado, tiver humildade, ele pode entender que ele está sendo conduzido, que está sendo enganado. E aí ele passa a tratar de uma outra maneira. E aí é como se fosse na obsessão simples. Porque, como falou inicialmente, na obsessão simples tem mais aborrecimento, né, do que qualquer outra coisa. É aquela insistência do espírito. Mas isso nem sempre é fácil, se não for algumas vezes impossíveis. Que coisa, né? Então, além de não ser fácil, pode ser até impossível, porque se o médium, se o encarnado tiver realmente assim, se deixando enganar e não acreditando que está sendo enganado, não dá chance para ele mesmo, então é difícil e até impossível. Então ele fala, o ascendente do espírito sobre o fascinado, ou seja, a força de persuasão, de domínio do espírito sobre a pessoa que está fascinada, que está envolvida por esse espírito, é tal que o torna surdo a todo raciocínio. Então, ele não tem essa clareza para poder reverter isso. Para ele, está tudo bem, né? Podendo mesmo chegar ao ponto de fazê-lo duvidar do acerto da ciência quando o espírito comete alguma grossa heresia científica. Então, quando ele acha que está certo, porque o espírito está conduzindo ele a achar que ele está certo, então ele acredita em qualquer coisa, mesmo numa heresia científica, como ele fala aqui, né? Como já dissemos, o fascinado recebe geralmente muito mal os conselhos. Então, se alguém se aproxima para aconselhar, alguém do grupo, um grupo de trabalho mediúnico, vai lá e fala, olha, você está vendo o que está acontecendo? Você percebeu o que está acontecendo? As comunicações suas, ou no que você está acreditando, aí, não está condizente com a realidade. Pronto, a pessoa não gosta disso. Esses conselhos são algo inapropriado para eles. Eles não aceitam, né? A crítica o aborrece, irrita e faz embirrar com as pessoas que não participam da sua admiração. O que ele quer é massagear o ego dele, né? Que todo mundo fique assim, elogiando e assim, alimentando a vaidade dele. Então, isso é um risco muito grande, né, quando a pessoa se deixa envolver a tal ponto, né, e aí ele perde totalmente o controle. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação, e é isso o que o espírito deseja, que se ponha de joelhos ante suas palavras. Então, o obsessor se faz passar por alguém importante, alguém de projeção, alguma personalidade
histórica, religiosa, o que seja, e ele acredita. E aí daquele que falar que esse espírito está enganando, está mistificando, ele não vai acreditar. Como ele fala aqui, suspeitar do obsessor é quase uma profanação, é um insulto. Onde já se viu sei lá, o doutor Bezerra de Menezes está falando através de mim, Paulo de Tarso está falando através de mim. Então tudo isso deixa o médium todo assim, orgulhoso de si, né? Nós já falamos de livros. Por sinal, eu queria fazer uma errata. Tem uma errata aí, eu queria fazer uma correção. Quando eu falei que o espírito que auxiliou a Ivone Pereira para poder para filtrar, para trabalhar melhor do ponto de vista assim da doutrina espírita, eu falei que era Bezerra de Menezes, mas não, é Leon Denis, tá? Então, por favor, quem viu isso e viu na sessão passada, corrija aí. Quando eu estava indo embora, eu fiquei pensando, falei, acho que eu falei bobagem, né? E depois fui consultar e falei mesmo, né? Então, é Leon Denis que auxilia. Victor Hugo não quis fazer essa correção, quem fez foi Leon Denis, né? Naturalmente que tinha seus motivos, né? Um desses espíritos exercia extraordinária, ele está dando um exemplo aqui, tá? Extraordinária fascinação sobre pessoa nossa conhecida. Então, lá do grupo que frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele estava fascinado, um dos médiuns, né? Um dos frequentadores. Aí, o que fizeram? Evocaram o espírito. Evocamos-lo e, após algumas fanfarrices, né? O espírito, claro, que não era nenhum primor, né, de comportamento, vendo que não podia lograr-nos quanto à sua identidade, acabou confessando que tomara um nome falso. Então, ele se apresentava como alguém que nele não era, né? E ele estava influenciando um dos trabalhadores, um dos frequentadores da Sociedade Espírita. Perguntamos por que abusava tanto daquela pessoa, e ele respondeu com essas palavras que revelam nitidamente o caráter dessa espécie de espíritos. Eu procurava um homem que pudesse manejar, encontrei-o e ficarei com ele. Então, é o médium, é o encarnado que está aberto a esse tipo de sugestão. Aí Kardec fala, mas se o esclarecermos, ele o expulsará. Ele fala, é o que veremos. Ou seja, ele sabia que haveria essa dificuldade, que o espírito sabia que podia controlar esse médium. E como não há pior cego do que o que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Quando não tem o que fazer, não tem jeito. É malhar em ferro frio. Quando a pessoa se mostra aberta, disposta a receber ajuda, humilde, né, para poder se curvar à situação que ela que tá acontecendo, então ela aí tem jeito, como foi falado anteriormente. É muito difícil e muitas vezes impossível. Por quê? É impossível quando entra nesse caso. Não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. Então, se o doente gosta da doença, por que vai curar? Não vai ter quem cure ele, né? Não tem médico no mundo que cure ele quando ele está assim aberto a essa doença. E no caso, né, como é um exemplo que ele está dando, né, fazendo aí uma analogia, então, quando o encarnado está ligado ao espírito, está obstinado a permanecer daquela maneira, sendo conduzido, né, pelo espírito, não vai ter jeito. Aí entra no campo do impossível. Então, é melhor deixar e pronto.
E o Herculano Pires faz uma nota aqui, né? Esses casos são conhecidos de todos os clínicos como irrecuperáveis. Trata-se de ligações profundas entre o encarnado e o desencarnado, restando-nos orar por ambos, o que é sempre útil. Então, quando não tem jeito, a solução é fazer preces por ele. Por ambos, né, no caso, pelo encarnado e pelo espírito. Isso, o item agora 251. A subjugação corpórea tira quase sempre ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. Então, é esse do corpo, né? Porque, como a gente viu, tem aquele de comportamento e tem o físico. A pessoa tem tiques, tem comportamentos, tem maneiras de agir, assim, fisicamente falando, né? Que sabe que não é dele, que é o espírito que está fazendo isso. É por isso necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Então, hoje, passados 160 e poucos anos, está muito divulgado, tem muitos lugares, trabalhos de desobsessão. E não precisa a pessoa estar junto, estar próxima. A distância pode ser feita. Basta que se conecte, né, através de prece, ao grupo, no determinado horário que está sendo feito, né, o trabalho, e as pessoas que estão reunidas podem conversar com o espírito. Então, os amigos espirituais trazem esse espírito para o grupo, para conversar. Então, é basicamente isso. Então, tem meios hoje, e meios muito, assim, espalhados por isso, através de trabalhos de desobsessão. Inclusive, a gente sempre comenta isso quando tem oportunidade. É muito triste quando as casas espíritas não têm um trabalho como esse. É um dos trabalhos mais importantes da casa. É um método até de cura, né? Tem gente que o espírito está envolvendo tanto a pessoa que afeta a sua saúde. E aí vai no médico, o médico não encontra nada. Faz tudo que é exame, não encontra nada. Então, peraí, então vamos avaliar se isso aí não é um componente espiritual que está acontecendo aí, né? Que um evento espiritual de obsessão. E aí consegue trabalhar isso, né? em se confirmando, né? Na falta do concurso do obsedado, essa pessoa deve conseguir ascendente sobre o espírito. Então, ela deve estar acima do espírito, deve esse conseguir que ele fala, como explica aqui, ó. Mas como essa ascendência só pode ser moral, só pode ser exercida por uma pessoa moralmente superior ao espírito. E seu poder será tanto maior quanto for a sua superioridade moral, porque então se impõe ao espírito que se vê obrigado a inclinar-se ante ela. Isso é muito interessante, muito esclarecedor, porque quando há um diálogo com o espírito, aquele que estiver falando com o espírito, ele tem que estar numa posição moral superior à do espírito, senão ele não convence. Não é uma briga, não é ter né, falar assim, algo assim absurdo, né? Pegar uma espada de São Jorge, né, aquela planta, né, e bater no espírito com aquilo para corrigir ele. Não é assim que funciona. Funciona através do convencimento segundo a superioridade moral de quem está conversando com o espírito. Porque se entrar no mesmo nível, né, na mesma frequência do espírito, né, em termos de violência, esse tipo de coisa, ou de uma conversa rude, né, um xingamento, não consegue nada. Então, é a superioridade moral que está aí em jogo. E quando a gente fala que tem casas espíritas que não tem esse tipo de trabalho, alguns por receio, medo mesmo, né? Outros por não ter as pessoas que desejam se modificar para poder ter a condição de falar com o espírito, de receber o espírito, de trabalhar esse espírito.
Porque se não tiver isso, é perda de tempo. É mais um grupo que pode ser até talvez obsedado por esse espírito, por outros grupos espíritos, né? Então, por isso a importância mesmo do estudo, a importância da transformação moral para poder trabalhar nesse tipo de atividade nas casas espíritas. E aí ele dá o exemplo de Jesus. Era por isso que Jesus possuía tamanho poder de expulsar os que então se chamavam demônios, ou seja, os maus espíritos obsessores. Então, quando ele expulsa daquele moço, né, que cai na água, cai no fogo e tal, que o pai leva lá, então o espírito se identifica como legião, porque não era um, eram vários, eram muitos, que faziam o que queriam daquele rapaz. Então, é interessante como o Evangelho tem exemplos disso, mas falado numa linguagem que nem sempre a gente consegue associar, né, com o conhecimento espírita. Mas aí a gente, através do estudo, através das leituras, através das experiências que a gente vai tendo, vai percebendo que o que ele falava era muito claro, fica muito fácil de entender os exemplos que ele dava, aquilo que acontecia com ele. Então, ele expulsava os obsessores, que se rotulavam de demônios, né? Mesmo as pessoas da época. Hoje mesmo, né, falam, pode ter algum caso que fala, né, de, como é que chama? Possessão, né, esse tipo de coisa, fazer exorcismos, tal. Não tem nada disso. O que tem são espíritos que estão, assim, conduzindo, através da obsessão, os encarnados. E aí a gente sabe perfeitamente que, através de sessões de desobsessão, isso pode ser resolvido. Naturalmente que também a gente até vai ver um exemplo desse. É muito importante a transformação da conduta e tudo do encarnado, daquele que está sendo obsedado. Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não há nenhum processo material, nenhuma fórmula, sobretudo nem qualquer palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Então, usar talismã, usar qualquer coisa, ou então ter fórmulas feitas para isso, não é isso que funciona. Não adianta colocar um copo com sal grosso atrás da porta para poder evitar espíritos, que isso aí não é isso que vai evitar. O comportamento das pessoas, o evangelho no lar, isso tem muito mais efeito, o comportamento, que eu digo assim, um bom comportamento, né? Tem muito mais efeito do que ter esses talismãs, esses objetos e tudo isso, que isso aí só é capaz até de selecionar os espíritos, né? Aqueles que são supersticiosos não entram. Aqueles que realmente estão acima disso e que não ligam para isso, sabe que isso aí não tem efeito nenhum, e certamente são os mais inteligentes, né? Que não se deixam levar por isso, esses entram na casa sem nenhuma dificuldade, se tiver ambiente para isso, naturalmente. E quando se fala no ambiente, é o comportamento das pessoas. O que falta, em geral, ao obsedado é força fluídica suficiente, né? Então, essa postura dele. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode dar-lhe uma ajuda eficiente. Além disso, é sempre bom obter, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo da guarda. Então, naquela época, Kardec se referia a isso, dessa maneira, envolver, né, através de um médium, né, buscar conselhos de espíritos superiores, espíritos bons. Hoje a gente nem precisa disso. A gente, fazendo uma análise e percebendo que há um caso de obsessão, a gente mesmo, como médiums, né, um grupo mediúnico, já
recebe o espírito e conversa, claro, com a ajuda dos demais espíritos superiores, né, que estão ali trabalhando, espíritos trabalhadores, bem intencionados, mas não precisa nem perguntar, e aí, está obsedado ou não está? Né? Não, pelo comportamento, pela análise que a gente faz, dá para perceber quando a pessoa já tem essa tendência ou o que está acontecendo, né? Aí tem uma nota também do tradutor, né, do Herculano Pires. A ação magnética é hoje reconhecida e utilizada pela ciência com outro rótulo, hipnotismo. O conceito de força fluídica é cientificamente rejeitado, mas os espíritos o sustentam e nada até hoje provou o contrário, apesar das hipóteses em curso. Então, isso não é aceito, é rejeitado, mas também não é aprovado que isso é inócuo, né? Tanto que, como o próprio tradutor fala anteriormente, né, tem médicos que têm conhecimento espírita que manda para um grupo espírita, faz toda a análise, faz todo o quadro, faz os exames, não encontra nada, fala, procura uma casa espírita, né? 252. Bom, esse aqui é interessante porque a gente tem um exemplo, né? E aí a gente vai perceber o que é o comportamento, né? As imperfeições morais do obsedado, percebem isso? Imperfeições morais é o comportamento da pessoa. Então, nós abrimos as portas para isso. Tem gente que mesmo com um comportamento, né, reto, caráter reto, tudo, tem essa influência, mas ele pode e consegue, com ajuda ou sem ajuda, ele consegue resolver. Mas quando a pessoa tem um comportamento moral de baixa qualidade, ele tem uma porta enorme aberta para que possam espíritos obsessores entrar em contato e manipular ele, né? Conduzir ele. Então, as imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, é como se o espírito gostasse dele. O encarnado não se liberta, porque ele está alimentando o espírito para se manter próximo, para se manter junto, né? Agora ele fala de um exemplo para que todos nós, né, para servir de instrução de todos. Desde alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de atos estranhos de depredação. Suas roupas eram continuamente espalhadas por todos os cantos da casa e até mesmo pelo telhado. Olha que coisa, né? Eram rasgadas, cortadas e crivadas de furos, por mais cuidados que tivessem em guardá-las sob chaves. Não adiantava nada trancar em armário, tudo. Abriu o armário, estava lá tudo furado a roupa, né? Essas senhoras, isoladas numa pequena cidade provinciana, jamais tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que tiveram foi, naturalmente, a de estarem sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto. Alguém devia estar brincando com elas, foi isso que veio à mente, né? Mas a persistência dos fatos e as precauções que tomavam afastaram essa ideia. Então, não adiantava se precaver, não adiantava tomar providências lá para que isso fosse evitado, que não tinha jeito, continuava acontecendo. Só muito tempo depois, graças a algumas indicações, achou que devia dirigir-se a nós, procurando saber a causa desses transtornos e os meios, se possível, de lhes dar um fim. Elas descobriram lá por indicação, Kardec, os trabalhos que eles faziam, e foi até eles, né, para tentar dar fim nisso aí. A causa estava bem clara, mas o remédio era difícil. O espírito que assim se manifestava era evidentemente malfazejo. Então, espírito bom não é obsessor.
espírito inferior, esse sim é um sério candidato, né, a obsessor. Mostrou-se na evocação, então evocar o espírito, né, para conversar com ele, mostrou-se na evocação de grande perversidade e inacessível aos bons sentimentos. Era um espírito refratário a bons sentimentos, a uma conversa elevada, né? Então, ele demonstrou que era perverso. A prece, porém, parecia exercer sobre ele uma boa influência. Só abrindo um parênteses aí, quem ainda não tem certeza disso, faz os testes. A prece é algo fantástico no que diz respeito a mudar ambiente, mudar pessoas, mudar a gente mesmo. Mas mudar para melhor, quero dizer. Mas após algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a respeito o conselho dado por um espírito superior. Então, sobre isso, um espírito dá o parecer dele, né? O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem. Olha só, porque a gente sabe que a postura nossa, a conduta moral nossa, afasta quem nos quer bem, quem quer nos ajudar, porque é perder tempo ficar junto. Então, vai procurar alguém que está apto a ser ajudado, que está aberto a ser ajudado. Então, ele fala, é pedir para os espíritos não abandonarem. E eu não tenho melhor conselho a lhes dar do que o de mergulharem na própria consciência para se confessarem consigo mesmas, examinando se praticaram sempre o amor ao próximo e a caridade. Então, o que ele está pedindo, né, o que ele está sugerindo, é que faça um exame de consciência. O que elas estão fazendo? O que elas estão fazendo de errado? O que está falhando? Né? Não me refiro à caridade que dá e distribui, mas à caridade da língua. Ixi, aí ela já está falando, olha, elas deveriam estar pensando o que nós estamos fazendo errado e chegar à conclusão que é justamente o falar mal das pessoas. Porque, infelizmente, elas não sabem contê-la, não sabem conter a língua, né? E, por outro lado, não justificam, por seus atos piedosos, o desejo de se livrarem de quem as atormenta. Então, a postura delas, o comportamento delas, não permite que o espírito tome outro rumo. Porque nós vamos entender aqui que o espírito foi vítima, inclusive, delas. Mas vamos lá. Gostam bastante de falar mal do próximo e o espírito que as obseda tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um bode expiatório. Ele foi vítima desse falar dela, né? Dessa maledicência delas. Basta-lhe sondar a memória para logo descobrirem com quem estão lidando. Então, elas, se fosse analisar, se pudesse, né, se elas puxassem pela memória, saberiam quem era a vítima da maledicência delas. Entretanto, se chegarem a melhor, seus anjos da guarda voltarão para elas, e sua presença será suficiente para afastar o espírito mau, que se apegou, sobretudo, a uma delas, porque o seu anjo da guarda teve de afastar-se diante dos seus atos repreensíveis ou de seus maus pensamentos. A presença de amigos espirituais, de pessoas preocupadas com a gente, bem intencionadas, a presença afasta espíritos, não dão acesso a esses espíritos que querem querem obsidiar, né, essa pessoa, querem fazer o mal para elas. Então, é muito importante isso, porque a sintonia com que a gente
abre, né, nosso campo, somos nós que decidimos se é para boas companhias ou más companhias, né? O que elas precisam é de fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um, segundo a sua condição, segundo as suas possibilidades. Aí Kardec fala assim, e ele pegou pesado, né? A observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez se devesse abrandá-las para transmitir, o Espírito acrescentou. Então, o Espírito segue colocando mais esse ponto. Eu tenho a dizer isso, que disse e como disse, porque as pessoas em causa, né, essas pessoas em questão, acostumaram-se a pensar que não fazem nenhum mal pela língua, quando, na verdade, o fazem e muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. Às vezes a gente não se dá conta disso. Estamos falando, é só um comentário, né? É um pequeno comentário, não é falar mal de ninguém. Mas isso tem uma força muito grande, negativamente falando. Que é como ele fala aqui, as pessoas acostumaram a pensar que não fazem nenhum mal pela língua. E fazem. Jesus já dizia, o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Então, essa é a colocação dele, né? Disso resulta um ensinamento de grande alcance, o de que as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores, e de que o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus. Por quê? Pela ascendência moral. É isso que faz com que o espírito seja mais poderoso. É sua evolução moral. E basta a sua vontade para os afastar, mas assistem apenas aqueles que os ajudam por meio dos esforços que fazem para melhorarem. Então, voltando a uma sessão de desobsessão, a pessoa é ajudada, mas se ela não se melhorar, é questão de tempo, volta tudo igual, volta ao que era antes. Então, num trabalho como esse, na verdade, é um trabalho a 4 mãos. 2 do grupo que está trabalhando a benefício. As outras 2 é a mudança moral do encarnado, né? Daquele que está recebendo o tratamento. Do contrário, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos. Quem que se afasta? Os bons espíritos, né? Que se transformam assim em instrumentos de punição, pois os bons os deixam agir com esse fim. Então, era isso que nós tínhamos para hoje, né? E nós vamos dar continuidade ainda nesse mesmo assunto que a gente está estudando, que é a subjugação. Oi, Suelen, oi, Eliana, que eu não falei oi ainda. Então, agora vamos para o nosso comentário, para tirar dúvida, enfim, para a gente esclarecer algum ponto que possa ter ficado dúbio. Mesmo grupo aqui pode falar, tá bom? Viu? Nós temos gente aqui ao vivo, que são justamente os que trabalham agora no nosso grupo mediúnico. Sabe que eu estava lembrando de um livro que eu li, 2 livros, na verdade, né? Um é do Miramês, Horizontes da Mente, que ele vai falar sobre o poder da palavra. E ele fala que a palavra ela é a manifestação do pensamento. Então, o que a gente fala tem um poder, sim. E tem aquele ditado popular também que fala, né, que uma vez que você fala, a palavra vai ao vento, né? E esse vento vai levando, né, essa palavra. E você não sabe nem as consequências
Eu pensei muito no que você estava falando, né? Ah, não tô, só estou comentando, né? Não estou querendo. É um comentáriozinho Não é assim. nada. E você não sabe o que as pessoas vão fazer com aquelas palavras que você proferiu, né? Elas podem falar. E Exatamente. isso. Deixa eu só abrir um parênteses. E isso nas mãos, né, no domínio de espíritos malfazejos, espíritos perversos, para poder usar essa energia contra alguém, nossa, é uma maravilha. É algo assim, é tudo que eles precisam. Desculpa, eu tinha que aproveitar essa deixa Não, aí. mas foi bom que você falou, porque eu queria exatamente falar o contrário, né? Porque imagina então o que a gente falando, né, de proveitoso para alguém, de bom para alguém, que estimule o bem pode fazer, né? Se o mal faz isso, a gente sabe que o bem prevalece muito mais que o mal. Imagina se a gente fizesse o contrário, né? Que ao invés de criticar, a gente fizesse, como você falou inicialmente, né? Fizesse uma prece e falasse assim, puxa, essa pessoa podia compreender que o que aconteceu não deveria ser feito, e assim por diante, né? O quanto que a gente conseguiria fazer, né, de bem mesmo, né? Só com as palavras, né? Você vê, ó, vamos pegar o lado contrário, vamos pegar outro extremo, a prece. É É, exatamente o oposto. Quando você faz uma prece por alguém, por si própria, enfim, você está colocando tudo de melhor naqueles pensamentos, naquelas palavras, sabe? mas Então, existem várias formas da gente fazer a prece, né? Não é simplesmente pegar e sentar e fazer uma prece. Às vezes, fazer a prece é você estar conversando com alguém e essa pessoa está querendo, por exemplo, como você disse, né? Quer comentar, quer falar mal, que isso, e você mudar o assunto, e você fazer com que ela entenda que aquele processo não é sadio. Isso também é a caridade, né? A vida é como está lá no livro dos Espíritos, né? A verdadeira prece é a prática da caridade, né? e essa Aí, energia, ah, desculpa, não pode pode falar. falar, não, pode falar. Então, e essa energia que a gente produz através do pensamento, da conduta, das palavras, né? Quando a gente está fazendo uma Uhum. prece, esse material, a exemplo do outro que nós falamos, né? Uhum. Esse material, ele é levado, ele é trabalhado a benefício das pessoas que a gente Uhum. quer que funcione. Então, a palavra, ela é assim, neutra. Nós é que damos o teor para ela, né? Nós é que damos assim, assim, o significado para ela, a É, malidecência. porque é a manifestação do pensamento, né? Como o Miramis falou, é a manifestação. Então, se você está manifestando através da palavra, a palavra já é uma atitude, né? A palavra já é uma ação. Ao contrário do que as pessoas pensam, ah, a palavra é inofensiva. Não, ela não é inofensiva, ela já é uma ação. Porque tem consequência, né? Então, se ela não tivesse consequência, Você falou assim, né, de vigiar, né? Um pouco antes você estava falando isso, uhum, controlar as palavras e tudo. O, o Chico tem uma história do Chico que é muito interessante nesse sentido, né? Tinha um grupo falando mal de uma pessoa, né? E o Chico estava ali quietinho, né? Tal, e estavam falando do cara que ele era isso, que era aquilo, um espírita, que o comportamento dele e tal, e falando, né? E ele ali quieto, né? Aí quando ele se manifestou, ele falou, mas ele tem uma letra tão bonita, ele tem que achar alguma coisa positiva, né? Porque ele não estava coadunando com aquela, né? Não estava é conforme com É que aquela. nem aquela passagem do Evangelho, né? Quando Jesus olha para o cachorro e fala, ele tinha dentes bonitos, né? É a Exatamente. mesma coisa, é você enxergar o melhor da pessoa, porque a gente não é totalmente mal, né? Todo mundo tem o seu lado bom, né? Acho que Aí, é melhor contar nessa história aqui, pô. Você quer contar ou conto eu? o que? O de Jesus? Cachorro, é. Aquele Ah, não, pode contar, porque eu não lembro direito, não. Eu lembro que ele estava caminhando. Conta-se que ele estava caminhando com alguns discípulos, né, tal, e aí, de repente, os da frente perceberam assim, um morto, né, de cachorro, já em decomposição, né? E era uma visão desagradável. Aí os discípulos falaram, opa, vamos fazer com que o mestre desvie daquilo, ele não pode ver isso, né? Onde já se viu isso aqui, né? Aí, mas só que Jesus não arredou o pé, né? Continuou no caminho
e parou, ficou olhando, né, para aquele ser em decomposição, aquele animal em decomposição, né? Aí ele fez um comentário, assim, falou, puxa, que belos dentes, né? Então, todo aquele material em estado de putrefação, ele achou alguma coisa bonita. E é um exemplo para a gente seguir. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente olhe, a gente perceba o que tem de bonito. Porque tem coisas bonitas, realmente, né? E é a forma como Jesus olha para a gente, né? Que a gente tem a mania de focar no outro, a perversidade, a coisa ruim que faz, né? A gente dá muito valor ainda para o mal, e isso nos chama muito atenção. E a gente esquece, né? A gente esquece, a gente não aprendeu ainda de que o bem é a melhor parte das pessoas, né? Que ela é que prevalece, que aquele bem só vai crescer, né? Que a parte, vamos dizer assim, as suas atitudes no bem, as suas virtudes, elas nunca vão diminuir, elas nunca vão desaparecer, né? Mas a gente tem a mania de achar que essa parte é, como que eu posso dizer, não é importante, que a outra parte é que é importante, né? O que a pessoa faz de errado é que você tem que se proteger daquela pessoa, você se foca nisso, né? Tem tantos exemplos assim que vêm assim, orientações, né, que vêm de Jesus quando ele fala, né, nesse ponto que você está falando aí, né, é, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto você está caminhando com ele, lado a lado, ou seja, está convivendo com ele, né, porque não é caminhar propriamente dito. E também um pouco antes, quando você falou da pessoa ver somente a parte ruim, os defeitos dos outros, né, também ele fala do cisco e da trave, né? Então a gente consegue enxergar um cisco no olho de quem está lá longe, mas não vê o tronco, né, a trave que está no olho nosso aqui, que está cegando. Uhum. Então, e tão perto da gente. Então são assim orientações que ele dá através dos exemplos e muitas vezes da natureza, né? E para que a gente entendesse. E até hoje está aí presente. E agora que a gente está começando, eu particularmente, agora que estou entendendo muita coisa que Jesus fala, que tenho ajuda dos espíritos, da doutrina Tem, espírita. tem uma passagem também de Jesus com Pedro, né? E ele vai falar exatamente que Pedro, as pessoas são muito frágeis, Pedro, né? Porque Pedro fica revoltado que pessoas que tinham uma moral é, Rosa, deturpada, né, foram pedir ajuda para Jesus, né? E ele vai, fala e diz: onde eu se vi, vocês estão aqui, vocês não têm vergonha de vir pedir ajuda depois de tudo que vocês fizeram. Eram três pessoas, ele aponta os problemas das três pessoas. E daí é quando Jesus chega e fala assim: mas você tinha que apaziguar as pessoas aqui, o que que aconteceu? Tá todo mundo caído aqui? Eu estou fazendo a minha linguagem, né? Obviamente. Aí, daí ele falou assim: Pedro, as pessoas são frágeis, Pedro. Você tem que apaziguar, trazer as pessoas ao bem e não, né, perturbá-las e deixá-las deprimidas com o que elas fizeram. Então, a forma como Jesus nos enxerga é muito diferente, né, do que a gente se enxerga e enxerga o outro, né? A gente se abala muito com os nossos erros e não entende que a gente está no processo de aprendizado aí, né? Se abala muito com o erro do outro também e esquece que está todo mundo aqui aprendendo. sujeito Não, a... eu não estou aqui defendendo o sofrimento eterno, por favor, mas é só uma questão de compreensão também, né? E as meninas aí têm alguma observação, algum comentário? Fiquem à vontade, o momento é para isso. Temos uns minutinhos aí, vamos aproveitar. Se ninguém fosse meu aniversário, eu lembrei de uma outra coisa, quando você estava falando, um outro livro que eu li, e era sobre um processo de desobsessão
A gente sabe, né, que muitas pessoas que saíram da Segunda Guerra Mundial reencarnaram aqui no Brasil, né, e contava a história de uma moça que era, no caso, um ex-soldado nazista, né, e que ela foi para o centro. Isso é uma história real, né, não é romance, não, é o que aconteceu no centro espírita, né? E ela foi procurar, tinha mais ou menos uns 13 anos, 14 anos, foi procurar ajuda no centro espírita e eles entraram, né, fizeram um trabalho de desobsessão na reunião mediúnica e descobriram que, na verdade, dois espíritos que eram de uma falange, né, de espíritos judeus que perseguiam esses nazistas tinham encontrado ela, tinham a encontrado. E daí começaram, obviamente, né, entraram em sintonia e começaram a obsediá-lo. Fizeram o tratamento e durante esse tratamento, na verdade, eram três. Dois deles cederam no tratamento. Uma era uma mulher que falou, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais esse sofrimento de ficar perseguindo essas pessoas, eu quero paz, né? O outro também. E na hora que o terceiro estava começando a ceder, né, o que era, entre aspas, o comandante, né, chegou e impediu que o processo acontecesse, né, de certa forma, né. Mas, no fim das contas, ele veio para tentar impedir, mas não conseguiu. Obviamente, porque quando a gente quer ser ajudado, a gente é ajudado, né, não existe nenhuma. Aí tentaram, né, conversar com ele falou assim, não, eu não quero conversa, vocês estão defendendo uma pessoa que não merece defesa. E foi embora. E falou assim, fiquem alertas, porque eu vou voltar. Porque essa pessoa vai continuar sendo o que ela é, porque ela não mudou. O tratamento, né, o que vocês fizeram, não a modificou. E daí, tempos depois, ela voltou para o centro, ainda muito mais perturbada, num estado muito mais problemático. Porque, de novo, né, ela parou de frequentar o centro, parou de fazer tudo. Então, não é que a obsessão acontece porque, eu sou a vítima de um passado, é porque a gente persiste nesse passado. Porque se a gente não persistisse nesse passado, não existiria abertura, como você disse, quando você estava falando, né, Luiz? Não existiria a abertura para a obsessão, porque não tem interesse, não tem o que fazer mais ali. E daí eu lembrei dessa história. Eu estou relendo um livro que eu li há muito tempo e eu achei que era momento de reler ele. Chama-se Dramas da Obsessão. A médium é a Ivone Pereira e o espírito é o Bezerra de Menezes. E conta uma história também, mas da época da Inquisição, onde 3 judeus perseguem uma família. E essa família, eles já tinham conseguido que 2 se suicidassem, o chefe da família e a filha. E, inclusive, essa filha, ela era um homem, né, na época da Inquisição, e agora uma mulher. E até o Espírito fala, não adiantou ela se esconder num corpo feminino, né? Eu encontrei, né? E quem está trabalhando isso, quem está ajudando nesse processo, é um encarnado. Então, à noite, ele dorme e ele vai e e faz todo o trabalho, com a ajuda de Bezerra de Menezes, tudo que está contando a história. E é muito interessante como que é. Mas é isso que você falou. O espírito, ele é convidado pelo encarnado a se aproximar através justamente da sua postura, da sua conduta, né? Então, mas eu também vejo, por um outro lado, isso já é minha conclusão, sabe? Que é permitido tudo isso para que possa haver uma ajuda para esse obsessor. Então, Eu também fiquei pensando nisso. os dois saem ganhando. Então, antes eu pensava assim, nossa, a obsessão, um processo triste, duro, é como uma doença, é como, sabe, fazendo a equivalência assim. Depois, com o tempo, eu percebi que é permitido porque é uma oportunidade para que ambos sejam beneficiados. Que é isso de você reconciliar com o seu inimigo. E muitos deixam o processo
de obsessão para o cansaço mesmo. Isso que você lembrou desse caso é exatamente isso. Porque cansa, a pessoa não tem paz. E outra, ela se esquece de todo o resto. Ela se esquece que teve família, que teve amigos, sabe, pessoas importantes da vida dela que ela não tem mais contato, porque ela está tão focada naquilo, tão, assim, sabe, o objetivo dela é aquilo, é dia e noite, que ela É a esquece. vingança, né? A vingança toma o espaço da racionalidade por completo, né? Você fica movido porque você quer se vingar daquela situação e não sai desse propósito, mas uma hora tudo satura, né? O mal satura, né? Agora, é claro que nós estamos falando de extremos, mas tem também É. casos obsessivos onde simplesmente o espírito não é nem mal intencionado, ele vê no médium, no encarnado, um alívio para ele, então fica junto, Uhum. só que passa para o encarnado todo o sentimento que ele tem, né? Mas Então, esses processos obsessivos são mais brandos, né? Quando a gente compara com esses onde existem situações de vingança, de ódio, né? Não são? são o quê? Eu só não Mais peguei. bran... São mais brandos, né? Eles não são tão intensos, né? Assim, no efeito no encarnado. Não, a gente já viu Né? coisas assim que impressionou assim pela influência. Tem de tudo. Tem Só coisa. por similitude, só por... É porque você falou, eu estava fazendo uma comparação entre dois tipos de obsessão. Você falou assim que tem aquela obsessão onde às vezes não é uma questão pessoal, né? É simplesmente porque o obsessor entra em sintonia com o obsediado, né? Então, Então, eu tô depressiva e aquele espírito também está depressivo, a gente entra numa sintonia, e aí os dois vão um alimentando o outro. isso. E se ele Aí tem tiver, por a outra. exemplo, se ele tiver, por exemplo, alguma tendência, o espírito, né, tenha já Hum. tendência suicida ou já partiu para isso, ele pode levar o encarnado a cometer o suicídio. Ah, entendi. Ou então ele tem um problema de saúde tão grande que, na verdade, o espírito não teria, mas a Uhum. mente dele projeta sempre que ele vive a doença. Ele desencarna e continua doente, né? Então, ele se aproxima de alguém e passa o sentimento da doença e vai afetando isso fisicamente, tudo, e pode realmente chegar num ponto bastante grave em termos de saúde. E não é, e ele pode não ter nenhuma má intenção, mas ele vê no encarnado um alívio para ele, porque ali é um intercâmbio, né? Mas essa aqui é a minha pergunta: se não existe uma má intenção por trás, só uma similitude, esses processos obsessivos que são mais voltados à vingança, ao ódio, porque existe, né, esse ódio visceral entre esses dois espíritos, ela não tem uma persistência maior, não é algo que fica mais, eu não sei usar palavras certas, eu estou tentando buscar uma palavra, Olha, mas que seja de- mais persistente, que seja mais difícil de... sim, mas depende da estratégia. Um espírito pode pegar, um espírito esse vingativo, ele pode colocar uma pessoa doente do lado da vítima dele. Vítima entre aspas, né? Porque ali não tem É. vítima. Levou a esse processo todo pela Uhum. conduta dele, né? Como o caso da moça lá que você falou lá do centro, ou do caso do, do livro, né? Então, Uhum. não tem vítima nessa história, né? A vítima talvez seja a situação que está fazendo mal para os dois, né? Mas o fato é que há essa Eu nunca interferência. tinha pensado nessa possibilidade de um obsessor, assim, que está voltado à vingança, utilizar um outro espírito para Sim, obsediar. Isso sim. me fugia, essa criatividade do mal, Olha, às vezes tem me cada foge. coisa. Porque sempre tudo tem um motivo, né?
assim, Sempre tem motivo. motivo e a própria permissão, né? A gente leu agora, a gente estudou, que fala em, deixa eu ver se eu pego aqui assim, fala da punição, né, no final. Uhum. Permite que o espírito permaneça por punição. A palavra é forte, punição. Foi a maneira que Kardec colocou ali. Mas, na verdade, eu colocaria para aprendizado dele. Sabe? Eu também traduzo Na a verdade, é aprendizado. E aí, não tem nada melhor do que uma dor, né, uma pedra no sapato para a gente buscar a solução. Então, a gente vai atrás disso. Aquele caso das moças, das senhoras lá, né, que estavam sendo, né, assim, o objeto, né, daquele espírito, né, elas foram atrás da solução, elas tinham um problema, então foram. Então, agora, se vai resolver ou não, por causa da maledicência, isso é outra coisa. Mas elas foram atrás da cura, da resolução desse problema, né, da solução desse problema. E assim é com a gente. Se a gente está tendo uma dificuldade, nós vamos atrás disso. A dificuldade é um meio de aprendizado, é aquilo que cutuca a gente, que imbica a gente para ir atrás da solução, né? O que veio na minha mente agora foi só aquela questão do orar e vigiar mesmo. Não tem muita... Não dá para sair disso, porque se a gente tentar... Eu estava pensando por alto, né? Se a gente tentar visualizar todas as possibilidades que um ser encarnado ou desencarnado tem para praticar o mal, a gente vai ficar aqui debatendo e não vai ter tempo para isso, né? Porque existem inúmeras oportunidades, possibilidades, né, para eles fazerem isso. Sim. Acho que não é esse o foco, né? O foco seria em a gente vigiar as nossas atitudes, né? Entender o nosso processo de vivência, tentando fazer o bem, porque daí a porta se fecha e não existe possibilidade, né? Acho que é isso. Essa multidão de olhos que nos observam, né? Que quando o Paulo de Tarso fala isso aí, nós estamos imersos num mundo que tem mais desencarnado do que encarnado. Então, eles estão aí. E alguns são bem intencionados, outros não são bem intencionados, e nós é que vamos fazer acontecer. Nós é que vamos dar abertura para isso. Muito bem, acho que a gente termina aqui, né, porque nós temos um horário bastante, né, severo aqui, né, que a gente leva a sério, por causa da próxima atividade que nós temos aqui. Então, eu agradeço a todos por estarem presentes e também aqueles que nos assistiram aí pela gravação. Então, muito obrigado aí, que possamos nos reunir na próxima semana.